A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito boa tarde, muito bem-vindos. Prazer e alegria estarmos reunidos de novo, mais uma vez, em torno da palavra de Deus. Portanto, bem-vindos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Nós estaremos lendo agora o nosso texto, cujo tema é Gigantes Apequenados. Hoje eu faria aquilo que normalmente se chama de pregar, pregação, sermão. Geralmente, vocês sabem, eu digo isso, o tempo que eu ocupo de vocês aqui, nas noites de quinta-feira, nas tardes de domingo, mesmo que seja um culto presencial aqui, é com palestras. Nosso sermão é uma palestra. É uma palestra onde a gente distribui o máximo de material possível. Num sermão você faz o máximo de resumo possível, para aplicar a ideia e extrair a ideia central daquilo que você quer comunicar de dentro do texto. De igual forma vamos fazer hoje. Então hoje nossa mensagem não é uma palestra, é um sermão. Isso não significa que ele vai ter um tempo curto, não quer dizer isso. Ele vai ter o tempo que se faz necessário, que o texto exige para nós. Mas nós temos como proposta pensar no significado disso, gigantes apequenados, que o personagem principal do texto que estaremos lendo ilustra para nós. Texto histórico, na história de Eliseu, o profeta. Então eu convido você a abrir sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 5, e vamos ler de 1 a 19, depois vamos falar com Deus e ouvir o que pode ser extraído daqui para a nossa edificação. Naamã, aí está o nome do personagem principal do texto, não é? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor, o outro, aquele do alto, sem que ele saiba, que soubesse que se tratava dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ou como dizem em antigas versões, eu preferiria o que está lá na antiga versão, mas esse grande guerreiro era leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Gente, eu estou me sentindo tentado a fazer um parênteses aqui na leitura, já que isso não tem a ver com a pregação e nem com a oração que vamos fazer, para jogar luz no entendimento da igreja, a pequena igreja que está me ouvindo hoje. Você acabou de ouvir aqui uma informação que não é exclusiva, não é um texto isolado, não é uma menção isolada da revelação de Deus para os homens, escrita na Bíblia. Pelo contrário, ela se manifesta ao longo de toda a história do trato de Deus com os homens e com as nações, especialmente no livro de Daniel. E esta informação se encontra exatamente neste primeiro versículo do capítulo 5 de 2 de Reis, igreja. Igreja, presta atenção nisso aqui em nome de Jesus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Quem era a Síria? A Síria era aquele mesmo povo que estava designado para destruir Israel. Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, por meio de Naamã, esse muito honrado e respeitado pelo seu senhor, o rei da Síria, o Senhor Deus, o Senhor da história, o Senhor de todos os povos e de todos os homens, o Senhor Deus dera vitória à Síria. Prestou atenção? O texto não está dizendo que Deus usou um servo dele, um grande Josué, um grande Davi, um grande Moisés, para dar vitória a um povo. Deus usou um ímpio, adorador de Dagon, para dar vitória ao rei da Síria, que por sua vez havia vencido seu povo Israel. Esta informação que eu ponho aqui dentro de parênteses, meus irmãos, é para trazer à nossa memória cristã que Deus continua sendo o Senhor da história, que Deus usa os governantes e os homens como marionete em suas mãos, que a soberania de Deus continua dentro de repúblicas, dentro de monarquias, com voto ou sem voto, que a monarquia de Deus continua sendo de Deus, independente de nossas aptidões e afinições políticas, pelo simples fato de que Ele é o único Senhor da história e usa os homens e a história para cumprir o seu propósito eterno, não para cumprir caprichos e vontades de grupos e de pequenos grupos e de povo que hoje existe e amanhã desapareceu. Não.
Ele continua sendo o homem que levanta o inimigo do seu povo, o aliado do seu povo, para abençoar o seu povo, destruir o seu povo, porque a Bíblia diz que os governantes, isso vale para reis e para políticos, são espada do juízo da mão de Deus, para exercer justiça de Deus. E quando Deus tem de usar, seja o ímpio ou seja o que for, para exercer juízo sobre o seu povo, ele usa. Amém? Vamos continuar aqui então, já que eu joguei luz aí no meio de trevas, porque está havendo muita treva na cabeça de crente ignorante a respeito das governanças políticas e governos. E por isso atrocidades e apostasias estão sendo cometidas da forma mais infame e vergonhosa possível entre a igreja evangélica brasileira, e não é de agora. Agora isso só veio à luz fedendo de uma forma mais intensa do que em qualquer outra época, mas sempre fedeu, sempre a igreja se revelou iníqua nessa área por falta de sabedoria, por ignorância, por não ler a palavra de Deus, por conveniência. Ele é soberano e vai continuar sendo soberano sempre. Ele põe e depõe os reis da terra. Com voto ou sem voto, eleição ou sem eleição, ditador ou não ditador. Ele eleva, ele envergonha, ele humilha, ele apaga, ele destrói, ele honra. Ainda que seja um ímpio, para cumprir o seu propósito, porque Deus não empresta o seu governo e a sua soberania aos homens, por mais crentes que sejam. Nunca. Ele é o único soberano na terra. Continuando o nosso texto. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, uma menina de Israel que foi feita refém dos sírios. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá. Eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Ele joga isso aqui com toda a sua soberba soberana de rei da terra. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Eu concordo com o rei, a reação que o rei de Israel teve ao receber uma carta tão insolente desta ordem. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo, para acabar com a aliança e invadir Israel. Foi o que o rei de Israel pensou. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu, ou seja, o rei o enviou. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso, com toda a sua lepra. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança, como a de um recém-nascido. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, só agora, que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei.
embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mudas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, o rei dele, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Ora, você sabe muito bem que ele poderia ter saído dali com seus servos, apanhado a terra em qualquer lugar e ido sem falar nada com Eliseu. Mas ele precisava dizer isso a Eliseu. Ele precisava dizer: deixa eu levar a terra daqui do seu chão, para que eu possa usar essa terra e invocar o Deus de Israel, porque naquelas mentes pagãs, até aquele tempo, o Deus estava concentrado na terra do povo que o elegeu. E então, o Deus de Israel estava limitado às fronteiras de Israel. Logo, nas terras da Síria, ele não poderia ser invocado, a não ser que ele levasse a terra sobre a qual o povo invocava para invocar Deus. Entende? É esse malabarismo ritualístico e religioso que estava na cabeça de Naamã. Eliseu nem parou para explicar nada disso, apenas disse: tá bom, vá em paz. Vá em paz. Vamos falar com Deus. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Ela é luz. Jesus disse que ela nos limpa. E eu rogo que tu a uses para iluminar nossos corações, os recônditos mais escondidos e ensombrecidos da nossa realidade espiritual, da nossa vida, do nosso cotidiano. Que tu a uses para nos depurar, como Naamã foi depurado da sua lepra. Que tu a uses para nos esclarecer, para nos tornar sábios no Senhor, conforme a sua recomendação. Que tu a uses para nos iluminar e nos guiar, e para amplificar em nosso coração a fé que volta com frutos para ti, que glorifica teu nome, a fé que foi feita para glorificar o nome de Jesus, para voltar-se para Ele, comprometida com Ele. Ensina-nos e permite que esta palavra infunda e acrescente e aumente em nossos corações o temor devido ao teu santo nome. Meu Deus, que ela nos traga espírito de sabedoria e graça, aquilo de que a igreja mais está carente nestes dias, além de santificação. Porque se ela é sábia, ela se santifica. Se ela não é sábia, ela se torna impura, se suja, se macula. Meu Deus, traze sabedoria ao coração da igreja e serve-te desta palavra para iluminar com sabedoria os nossos corações, em nome e por amor de teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, nossa meditação neste texto histórico tem por finalidade única e exclusivamente declinar esse tema aí, gigantes apequenados. Naamã ilustra isso para nós de uma forma absolutamente perfeita. Sabe, o homem no mundo, quem quer que ele seja, ele pode ser uma donzela, uma senhora dona de casa gordinha, cheirando a tempero, afável, um grande empresário, um patrão, um encarregado, um peão de obra, um professor, um aluno, um jovem ou ancião. Ele é um homem, um ser humano, é uma mulher, um ser humano, e é um gigante dentro do seu próprio coração. Quando as pessoas não se sentem gigantes, e no lugar de se sentir gigantes, se sentem pequenas e reagem como pequenas, elas vão parar em terapia. Primeiro, que os gigantes no seu entorno se aproveitam disso de imediato. Segundo, que os que a amam percebem que ela está defasada, está mal, ela desceu, e procuram levantá-la de alguma maneira. E aí alguns mais chegados vão dizer: procura um terapeuta, né? Quando é crente, vai conversar com o pastor, você não está bem, você está vendo as coisas de uma forma muito diminutiva e tarará. A verdade é que todo mundo quer que as pessoas fiquem grandes. Na verdade, Deus não nos chamou para ficarmos apequenados. Mas Jesus deixou muito claro que o maior entre nós é o menor do reino dos céus. Porque ao volta à carga, o que estamos dizendo é que o ser humano naturalmente se sente gigante aos seus próprios olhos. Quando ele não se sente gigante, meu Deus, ele se desespera, ele se humilha. E o pior é quando ele se vê pequeno diante do outro.
Aí ele vê o outro muito grande, ele fica menor ainda. Isso sai pelos olhos, pela fala, pela escolha de palavras, pelo comportamento. E há aqueles gigantes que, além de serem gigantes, têm muita consciência do seu gigantismo, são soberbos, são altivos. Esses têm um compromisso direto com a ira de Deus, com a resistência de Deus, com bater de frente. Um dia Deus baterá de frente com eles. Esse dia nunca vai deixar de estar no calendário dessa gente. Eles existem, eles nos cercam. Há aqueles que se aproveitam de oportunidades que a vida lhe dá para fazer o seu sentimento de gigante virar um gigantismo. Então são os que se tornam maiores do que os outros, os que têm de liderar, os que têm pessoas a quem entendem como pequenos. A gente vê isso entre pastores que se sentem os titulares de um grande grupo, diminuem os outros que lhes são subservientes, ou então as ovelhas, e se acham ditadores, e com direitos de serem intocáveis por serem os ungidos, sua palavra não pode ser contrariada, não pode ser soberba da vida, soberba que se aproveita para se revelar em todas as instâncias. Mas no geral, o ser humano se vê muito grande. Porque ele se vê grande, ele não se admite descer, diminuir. Esta é a razão porque a Bíblia fala em arrependimento e conversão. Conversão é uma palavra que chegou para nós traduzindo o grego metanoia e o shuv do hebraico. Shuv no hebraico significa dar uma volta. Conversão é isso, dar uma volta. No grego, metanoia, que significa mudar a mente, mudar a forma de pensar, mudar o entendimento, ir além do entendimento, ultrapassar o entendimento. O nome disso é arrependimento, é conversão. Se não houver essa mudança, se o homem for pequeno, grande diante de Deus, não se converte nunca. Ninguém se converte se não se ver pecador. E para se ver pecador tem que se humilhar. Que horrível, não é? Ter que dizer como Davi no Salmo 51, pequei, contra ti somente pequei mesmo, Deus. Fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso que antecipamos esta palavra de hoje, que já estava reservada, aguardando este momento, com a do Salmo 51 de semana passada. Estamos aqui numa caminhada. E aqui nós temos Naamã exemplificando o ser humano no seu estado natural aos olhos de Deus. Quem era Naamã? Naamã era um gigante. Ele era um grande homem, mas o texto diz, porém, leproso. Esse é o detalhe. Os grandes homens, e aí não faltam os seminários de coaching, os congressos de psicologia, para elevar esse ego do ser humano, para fazer o homem se tornar maior do que ele próprio pensa que seja, ou que pode ser, para investir em todas as suas capacidades e qualidades e adquiri-las, a bom custo, é claro, para poder se tornar maior, vencer. Então todas as filosofias e ciências ateístas, elas vão investir em sustentar e amplificar esse sentimento de grandeza que o homem tem dentro de si mesmo. Mas isso não vai mudar nunca o fato que, por mais real que seja o seu engrandecimento histórico, seja ele político, seja ele social, seja ele religioso, ele é leproso. A lepra na Bíblia tem uma simbologia especial, toda no lugar dela. Se você for ver o trato da lei com a lepra, a maneira como a lei tratava a lepra, era quase que impiedoso o trato. Primeiro era de um rigor a toda a prova. O sacerdote declarava que alguém estava leproso, desgraça comprada, assinada e ratificada nos cartórios do sacerdotalismo de Israel. O sujeito era imediatamente banido da sua família, banido da sociedade, tinha de comer via esmola e tinha de se autoproclamar imundo para proteger a sociedade da qual ele foi alijado. Quando a graça se manifesta em Jesus, o trato com a lepra muda completamente. Os leprosos vão na direção de Jesus, porque é muito interessante, sabe? O leproso era entregue à sua própria sorte. Se acontecesse por sorte, estou pondo entre parênteses, entre aspas, ele descobrir que a lepra sumiu, aí ele tinha de aparecer diante do sacerdote. Eu até hoje gostaria de saber como é que ele fazia isso. Já que o povo fugia dele, ele tinha que vir com a cara coberta e à distância começar a gritar, imundo, imundo, para dizer, tem um imundo chegando aqui, se protejam de mim, botem a esmola em algum lugar onde eu possa pegar. Era isso, gente, era cruel demais. E aí, se ele se purificasse, eu queria saber como é que ele aparecia diante do sacerdote, porque só o sacerdote poderia declará-lo puro, de novo,
restaurá-lo e através de muitos sacrifícios e ofertas que teriam de ser feitos. Então o trato da lei com a lepra era o pior possível. E aí é evidente, diante daquilo, e tem mais, era uma generalização, viu? Porque o que você entende por lepra nos tempos modernos, que chegou até nós, é aquela deterioração de tecidos e de nervos que deforma. Mas lepra, nos dias da Bíblia, era qualquer mancha que surgisse na pele, até os casos extremos da destruição morfológica. Entende? De maneira que um vitiligo era uma lepra. Uma pinta que crescesse um pouco, ficasse um pouco mais escura, lepra. E o sujeito era declarado leproso. Meu Deus, era complicado demais. E aí o trato era o mesmo para qualquer tipo de lepra, com o pobre do leproso e a casa do leproso. E a casa em que ele morava seria destruída também. Até a casa era verificada para ver se tinha alguma mancha, mofo, e se tivesse, ela teria de ser destruída. Deus meu, por que o trato da lei com a lepra era tão rigoroso? Porque ali Deus estava imprimindo a mensagem da sua visão sobre o pecado e o pecador. Ali já estavam as primeiras figurações tipológicas daquilo que a graça destruiria, baniria. Jesus vai ao encontro dos leprosos, Jesus passa a mão sobre o lugar leproso e Jesus cura o leproso o tempo todo e o inclui. A graça faz isso, uma vez que cura. Pois bem, a questão é que a lepra, como eu disse, generalizadamente ela vai se tornar símbolo do pecado. Símbolo do pecado e do pecador. Como era Naamã? Era respeitado pelo seu próprio senhor, o rei. Ele era o chefe, o comandante-chefe do exército do rei da Síria. E ele era, o texto dá para nós esses títulos para Naamã. Era respeitado, honrado e vitorioso. Pela mão de Naamã, Deus deu vitórias ao rei da Síria. Olha, então ele era um homem respeitado, honrado, vitorioso, porém leproso. Ele tinha todas as honras, todos os aplausos, era um ícone. Ele era um show business. Ele era um popstar dos dias de hoje. Porém leproso, como todos os homens. De que adiantava ser respeitado, honrado e vitorioso, conquistador sempre bem sucedido, porém leproso. E a sua lepra era notória. Isso não estava escondido debaixo de panos, escondido num cantinho. Vocês estão vendo aí que uma menina que foi tomada por refém e levada pelo rei da Síria para dentro da Síria, foi colocada como criada da mulher de Naamã. E ela sabia que o seu senhor era leproso. Todo mundo estava sabendo disso. E olha que os povos à volta de Israel não tratavam a lepra com aqueles critérios todos que Israel, com a sua lei, tratava de jeito nenhum. Mas vamos pensar um pouquinho nesse perfil de Naamã. Você já viu o texto dizendo que ele era respeitado, honrado e vitorioso. Por que eu estou declarando que ele era um gigante? Ele era um gigante porque ele era importante aos olhos dos importantes. O versículo 1 está dizendo que essa visão dele como honrado e respeitado partia do seu senhor, do rei, que era a autoridade absoluta sobre ele. Então ele era importante aos olhos dos importantes. Talvez esta seja a explicação para o fato de que, uma vez leproso, ele continuava comandando as tropas do rei da Síria. Insubstituível, embora leproso, era importante. Mas não era importante só aos olhos do rei da Síria, aos olhos dos importantes. Ele era importante aos olhos dos simples, dos humildes. Você vai ver no versículo 11 que os seus servos que vão com ele para Israel, até a casa de Eliseu, o confrontam. Mas quando vão falar com ele, é com muita humildade que chegam e dizem: meu pai, se um profeta tivesse te pedido para fazer coisa difícil demais, tu não farias? Quanto mais uma coisa tão simples como pular no rio 7 vezes e se lavar nesse rio. Meu pai, essa simplicidade, essa humildade deles diante do seu Senhor, a quem estão chamando de pai, essa titulação, esse vocativo na boca de pessoas mais humildes, significavam que eles estavam declarando aquele diante de quem estavam, meu Senhor, meu Pai, como muito importante. Ele era importante aos olhos dos pequenos. Mas se não bastasse isso tudo, e este aqui é um verdadeiro mal que eu vou lhe dizer, ele era importante aos seus próprios olhos. É onde começa e termina
o pecado de todos nós. Importante demais aos seus próprios olhos. Você vê isso exatamente na reação que ele tem diante das ordens de Eliseu. Quando ele chega lá com toda aquela tropa, imagine o tamanho do séquito que ele leva para entrar em Israel. Só a quantidade de coisas que ele está levando requer muita cavalgaria, requer muitos camelos, muitas mulas. São quilos e quilos e quilos de prata, de ouro e roupas. Ele vai com um verdadeiro séquito, é um exército. Um comandante não vai entrar na terra inimiga, por mais que esteja com um salvo-conduto, que era a carta que foi enviada pelo seu rei, sem estar devidamente protegido por um exército. É com essa gente toda que ele chega ali. Imagine aquela quantidade imensa, impressionante a comitiva. E aí, o que ele imagina? Eu estou impressionante. Esse profeta vai ver esse meu séquito, vai ver todo esse mundo de presente que eu estou trazendo, essa quantidade enorme de cavalos e cavalariços, com esses tonéis de prendas, e vai vir, vai me dar honra, vai armar uma cabana com tapete vermelho para que eu entre nela. Ele ficou muito indignado quando recebeu como retorno o tratamento de Eliseu a ele, como teria tratado o filho da viúva de Naim, o filho da viúva de Sunem. Ele tratou Naamã como tratou a viúva de Sunem. Ele tratou Naamã como ele tratou os reis de Israel. Nem se deu ao trabalho de ir lá ver com quantas ele chegou até ele. Nem se deu ao trabalho de saber como ele estava vestido, onde era a tal lepra. Ele só sabia de uma coisa: tem um leproso aí, Deus me mandou curar e ele vai curar. Pronto. Olha, digam lá ao homem, nem saiu de dentro de casa, que vá e se mergulhe 7 vezes nas águas do Jordão, que ele vai ficar livre da lepra. Ah, Naamã não gostou. Cadê a comitiva de recepção? Cadê as trombetas e os tambores? Cadê a invocação ritualística? Em pé, mãos erguidas para o alto, invocando o nome desse Senhor que é o Deus dessa terra. Depois, se curvando diante de mim, passando a mão como um médico nos lugares lesionados para trazer a cura. Ele não fez nada disso. Ele era muito importante. Ele se achava digno de receber esse tratamento da parte de um homem de Deus. Para quem? Ou diante de quem? Diante de cujo Deus era o único importante ali. Ele estava se sentindo, isso é presunção, muito significativo. Era importante aos seus próprios olhos. O que faltava a Naamã, tudo que a palavra de Deus requer. Que se visse pequeno, carente, humilhado. Você percebe? No meio da necessidade dele, que não era pequena, ele estava debaixo de uma fatalidade desonrosa, repulsiva, e ainda se sentiu tal. Queria pompas e circunstâncias. Às vezes eu esbarro com esse tipo de coisa. Eu vejo crentes revoltados com Deus, porque não respondeu a sua oração daquela maneira como esperava, porque não recebeu a resposta que desejava, porque não teve a atenção, o aconselhamento, a resposta requerida do homem de Deus no momento exato em que pediu. São crentes com Naamãs na barriga, para não dizer com rei na barriga. Se acham importantes aos olhos do próprio Deus. Eu me lembro de uma mulher um dia dizer: Deus me ouve porque eu sou uma amada filha de Deus. Eu falei: Jesus amado. Quer dizer, Deus tem que me ouvir, não é? E há aqueles crentes que entendem que, de fato, Deus está sujeito aos seus pedidos, sujeito a uma magia chamada sua fé, sujeito ao fato de que ele elegeu, foi lá na urna e botou um voto em Jesus como meu Salvador. E aí se sente com direito sobre Deus. A ponto de, criou-se aí, Satanás jogou no meio do vulgo, no meio de Israel, nosso Israel, jogou uma doutrina, o vulgo só crê em doutrinas falsas, de que você pode requerer coisas de Deus e dar ordens a Deus, determinar, porque o nome disso é fé, e Deus vai cumprir, Deus vai se submeter, vai se sujeitar.
E ai dele se não fizer. Aonde vamos? Eu sei que na história da humanidade, na história do cosmos, quando isso aconteceu, Deus expulsou uma hoste inteira que representava 1/3 dos anjos criados, quando isso aconteceu no céu. Mas a verdade é que o leproso se sentia importante aos seus próprios olhos. Sabe o que Deus requer? Aprendemos no domingo passado, quer dizer, aprendemos, ouvimos de novo, porque nada ali foi novidade para ninguém. Se você ler Bíblia, você já leu o Salmo 51. Davi dizia: o que tu requeres, Deus, é um coração quebrantado e contrito, a esse tu não desprezarás. É lindo quando você lê em Isaías o texto dizendo que ele habita no altíssimo e santo lugar, mas também habita com o quebrantado e contrito de coração. Com aquele que está lá no seu cantinho, humilhado, fazendo como Jesus chamou a atenção a respeito do publicano, que batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, sou pecador. É diante desta convicção, não apenas da grandeza de Deus, mas da nossa pequenez, que Deus se encurva para atender. Foi isso que Maria disse: tu atentaste na baixeza da tua serva. Perdoe, irmãos, eu ainda estou muito afetado, não é? Eu deveria me presentear com uma férias de 1 mês até ficar curado. Aí vocês ficariam com 1 mês sem pregação, 1 mês sem atenção, 1 mês sem estudo. Eu não tenho coragem de fazer. Mas os broncos, os pulmões, tudo está exigindo isso. Fábio, depois você edita isso que eu coloquei aqui, por favor. Percebe? Tu atentaste na baixeza da tua serva. Que é isso? Outro tanto, nós encontramos Tiago e Pedro dizendo que Deus resiste ao soberbo. Nós encontramos a sua palavra em Pedro dizendo que ele eleva o humilde, o que se humilha. E outro tanto, ele se refere a todo o seu povo na terra dizendo: se este meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, a porta de entrada é se humilhar. Se humilhar não é fazer uma genuflexão gestual, botar o joelho no chão. De que adianta o corpo se ajoelhar se o coração está altivo, não é? Como disse Naamã, ele tinha que ficar em pé e levantar os braços. Na verdade, é quando o coração se apequena, se humilha, é quando ele se diminui diante de Deus, que ele está pronto para ser respondido, aceito, ouvido, socorrido. Porque ele era gigante aos seus próprios olhos, porém leproso, mas se descobriu pequeno perante a palavra de Deus. O pior de tudo, né? Que mostraram isso para ele, não foi ele que descobriu, foram os seus servos que mostraram isso para ele. Que ele era pequeno diante da palavra de Deus, dita pela boca do profeta. E é aqui que começa a transformação chamada mudança, perdão, mudança de vida. Pequeno perante a palavra. O que você tem aqui? Você tem uma pequenez que é apontada na necessidade de cumprir a palavra. Cumpre crer. Cumpre aceitar. Cumpre obedecer. É com que a revelação toda se fecha em Apocalipse capítulo 1. O texto diz: bem-aventurado aquele que ouve, crê, guarda e obedece a esta palavra. É preciso cumprir. É preciso crer. Se eu não crer, eu não vou aceitar. Se eu não aceitar, eu não vou cumprir. Não vou obedecer. É preciso crer, aceitar e obedecer. Cumpre crer, cumpre aceitar, cumpre obedecer. Meu Deus, isso parece tão batido, não é? Para nós que já somos crentes. Não, não é. Estaremos sempre diante desse desafio e tentação egóica. Nosso ego estará sempre disputando com as máximas da palavra de Deus, quando aquilo que temos de aceitar vai contra nossos desejos, nossas expectativas, nossas orações formuladas conforme nossa proposta. Quando vai contra nossa herança familiar, herança de tradição, nossos rituais, nossos hábitos. Quando a palavra não bate a mão com aquilo que trazemos como um hábito nosso, fica difícil recuar. Mas cumpre crer,
É inviável não crer se eu me descubro pequeno. Só quem se vê pequeno diante da palavra de Deus a eleva. Só quem se vê pequeno diante da palavra de Deus não a discute, mas a aceita e a obedece. Mesmo que sem compreender. Jesus disse isso para Pedro: o que eu faço tu não entendes agora, compreenderás depois. Ou seja, Pedro, aceita o que eu estou fazendo, não vem tentar discutir, não vem entender. Porque, meus irmãos, um hábito muito errado e que não leva a lugar nenhum, que cultivamos entre nós crentes, e que precisa ser banido da nossa vida espiritual, do nosso contato com Deus, da nossa experiência de comunhão com Deus, banida de uma vez para sempre. Essa tentativa, teimosia que temos de querer entender Deus, as coisas de Deus, compreender a vontade de Deus, descobrir a vontade de Deus. Na verdade, isso é um impulso para termos controle sobre Deus. Exatamente porque somos grandes aos nossos próprios olhos, nós queremos ter controle sobre todas as coisas que nos dizem respeito. Controle sobre a nossa família, controle sobre os que nos são sujeitos, sobre os que dependem de nós, controle sobre nossa agenda, controle sobre nossos sentimentos, e estamos levando pancada de pelica na cara o tempo todo, porque esses controles se revelam o tempo todo pífios, vergonhosos, falham, fracassam, não levam a lugar nenhum. Mas da mesma maneira queremos ter controle sobre Deus. Se eu conheço a vontade de Deus para mim, eu controlo Deus. O que é isso? Isso é a altivez do coração humano, o coração que se vê gigante pelo lado de dentro, está indo na contramão de tudo que ele propõe. Para tratar com o Deus que é Senhor e é soberano, eu tenho que tirar as sandálias dos meus pés, eu tenho de me desnudar e abrir mão das rédeas. É como ele diz no Salmo 46:10, solta as cordas, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ou seja, solta as cordas para que você possa saber que eu sou Deus. Entregue-se, renda-se. É o que Jesus chama de renúncia. Não há trato com Deus sem renúncia pessoal, autorrenúncia. Não há. Ele não nos associa na nossa soberana vontade à sua soberana vontade. Não. Se a minha não ceder, a dele não entra. Então eu não posso ter controle sobre Deus. Para eu não ter controle sobre Deus, eu não posso entender nada da vontade de Deus, eu só tenho de obedecer. E não há fé numa obediência que enxerga todas as coisas, numa obediência que controla. Não. A fé é a certeza das coisas que não vemos, das coisas que esperamos. Eu não tenho controle sobre elas. Não existe isso. Eu lembro de um irmão chegar para mim uma vez, fazendo uma prova, e dizer: pastor, ora para saber, eu estou me preparando para essa prova que eu tenho de fazer nesse concurso, ora para saber se é da vontade de Deus. Presta atenção. Que resposta ele pretendia receber? Meu irmão, é da vontade de Deus. Ah, então não preciso estudar mais, eu vou passar de qualquer forma. É da vontade de Deus? Meu irmão, não é da vontade de Deus, então também não vou estudar mais. Para que eu vou perder tempo? Não é da vontade de Deus. Entende? Nós queremos visibilidades para não dar lugar à esperança, não dar lugar à fé, para ter controle. Não existe isso. Cumpre crer, aceitar e obedecer, mesmo que sem compreender. De jeito nenhum. Nós precisamos nos colocar apequenados diante da palavra. Ela tem que ser sempre mais e maior para nós e sobre nós. Quantas vezes, meus queridos, vou compartilhar isso aqui com vocês como pastor que ouve. Quantas vezes eu sou surpreendido por crentes até veteranos que me ligam ou me procuram ou que me escrevem dizendo: porque a palavra de Deus diz desta maneira, mas eu penso, pastor, esse mais eu penso, eu já sinto fedor de Satanás ali. Se a palavra de Deus diz, não entra mais, não cabe mais. Pode ser que eu esteja errado, o que é que o pastor acha? Nessa hora eu sinto a tentação terrível de dizer: você está certo, vai em frente, sabe? Como Deus fez com Balaão. É muito sério isso. Se a palavra de Deus diz e eu estou oferecendo resistência, significa que eu estou competindo com ela. Sou crente em quê, então? Sou crente em quê? Eu sou crente na palavra. Ela é a máxima. É a palavra de Deus, ela já se diz, já se pronuncia assim. É a palavra de Deus. Cale-se diante dele toda a terra. Cale a minha mente, cala Naamã, com toda a sua lepra. A palavra disse para você fazer desse jeito. Se você entendeu ou não entendeu, não adianta argumentar. Não adianta vir com suas articulações e elucubrações lógicas.
Os rios Abana e Farfar são melhores do que o Jordão e todas as outras águas de Israel. Afinal de contas, por que eu tenho que mergulhar ali? Que coisa boba é essa que eu tenho de fazer? E aí os servos dele chegam e dizem assim: se fosse uma coisa pedida, muito difícil, vá lá, oferece meio boi na encruzilhada, gaste lá 5.000 reais, comprando todas aquelas oferendas e etc., para pagar todo aquele cerimonial. Você não teria feito? E agora você recua diante de uma coisa tão simples? Esse é o problema. Nós queremos nos entender mais sábios do que a palavra de Deus, quando ela vai pelo terreno da pureza e simplicidade. Ela é simples. Ela é tão simples que a nossa mente não absorve, porque a nossa mente é complicada, cheia de filtros. Mas quando eu me apequeno, eu a recebo. Entende? O que significa se apequenar diante dela? Jesus já disse isso, que nós deveríamos nos tornar como crianças. E se não formos como crianças, não veremos o reino dos céus. Crianças diante de Deus, o pairia de que a Bíblia fala no Novo Testamento, no grego. Os filhinhos, na tradução que veio para o português da pena de João. Crianças de colo, que não discutem nada. Para quem o pronunciamento de um adulto é verdade inquestionável, e daí o grande perigo, a grande responsabilidade desse adulto. Mas que aceita as verdades dos adultos como rígida e certa. As crianças diante da palavra de Deus não param para discuti-la. Nós nos tornamos muito sábios diante da Bíblia. Se levantarem entre nós doutores, PhDs da teologia, que vão discutir as máximas de Deus, de maneira que hoje, quando você encontra aí aqueles que rejeitam a inspiração plena da Bíblia, é porque o doutorado deles os fez entender que a Bíblia pode ser discutida como qualquer outro livro. Pode ser resistida à revelação da palavra de Deus. Isso é mente mundana, mente de leprosos. Nós fomos tirados de lá. Nós fomos purificados por esta mesma palavra. Se eu tivesse de entender a Bíblia, a primeira coisa que eu procuraria arranjar como explicação, que jamais vai existir, é porque Deus me ama. Tem explicação para isso, gente? Tem explicação para o fato de que Deus ama você quando nem você consegue se suportar muitas vezes? Quantas vezes você se detesta embora se ache grande? No entanto, a Bíblia diz que Ele te ama a despeito de quem você é e do que você faz. Tem explicação para isso? Se eu pudesse entender a Bíblia, eu teria entendimento para isso, eu teria resposta para isso aí. Ou porque Jesus me ama, isso eu não sei dizer. Não vou saber nunca. Mas a nossa mente está sempre querendo competir com Deus, levar respostas com as quais Deus concorde. Deus, quanto gigantismo dentro de nossos corações. O nome disso é lepra. Somos pequenos perante a palavra. E porque somos pequenos perante a palavra, os milagres de Deus, mesmo aqueles que não são ostentórios, mesmo aqueles que não fazem um grande espetáculo, serão grandes demais para nós. Como foi para Naamã, como surpreendeu Naamã. Veja, Naamã, eu quero pontuar isso aqui, meus irmãos, para que vocês percebam o que estamos chamando desse gigantismo aqui do leproso. Naamã não tinha dúvida de ser curado da lepra pelo profeta que estava em Israel. Se ele tivesse, ele não teria ido lá. Ele teria mandado, como ele sequestrou a menina que levou para a casa dele, ele teria mandado sequestrar o profeta e levar para a terra dele. Afinal de contas, eles tinham um cerco contra Israel. Eles estavam ali numa aliança de negociata. Você vê a reação do rei, que quando vê que o rei da Síria manda aquela carta, ele se abala todo, rasga as vestes. Ele está querendo ocasião para invadir Israel, para dizer, está vendo, não me atendeu, vou invadir. Eles estavam acossados por um exército mais poderoso. Pior, né? Se existe alguém que soubesse disso, era Eliseu, que as vitórias da Síria estavam sendo dadas pelo Deus de Israel. Eita, complicado, não é? Como é complicado. Como é complicado. Imagine Deus eleger o meu inimigo, né? Então, complicado, mas era o que estava acontecendo ali. E ainda dá vitória a ele. Complicado. Era o que estava acontecendo ali. E aí o que acontece?
Ele não tem dúvida de que vai ser curado, porque ele vai para lá, ele não sequestra Eliseu. E vai com todo aquele séquito. E até no discurso dele, quando ele põe em questão a palavra de Deus dada pelo profeta, ele não está pondo em dúvida o ser curado da lepra. Então, quando na verdade, é isso que é o ponto que eu quero chamar a sua atenção, ele é curado da lepra cumprindo o que Eliseu determinou, aí vem a sua surpresa. A surpresa não estava em ser curado, isso ele foi buscar, ele cria. Se ele não cresce, não tinha ido lá. A surpresa estava na forma como aconteceu a cura. Ela quebrou seus rituais, ela quebrou suas liturgias, ela quebrou seu corolário religioso com o qual ele estava acostumado ao longo de toda a sua existência pagã. Ela quebrou todo aquele artefato de paganismo, da adoração a Rimon. Ela quebrou todo aquele mundo de festas, de quermesses de Rimon, que envolvia a nação inteira, com aqueles paramentos todos, com todos aqueles sacrifícios ornamentais. Que era o que ele esperava que fosse acontecer. Mas lá veio a palavra simples, chegando por baixo, dizendo, olha, brinca de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ficar purificado. Aí humilhou, não humilhou? Ah, claro que humilhou. Eu imagino diante daquela plateia toda de seus súditos, ele ter que tirar a roupa e dar um mergulho. Aí volta todo molhado, sobe a ribanceira do rio, vai de novo para a pedrinha em cima da qual ele se posicionou, pula de novo, tchum, aí sobe outra vez molhado, e tem que fazer isso 7 vezes. Na 6ª vez a lepra estava lá no mesmo lugar. A essa altura devia estar se sentindo ridículo e pensando, olha o vexame que eu vou passar aqui, eu vou matar esse profeta quando eu acabar de dar esse 7º mergulho. Mas quando ele pula pela 7ª vez, que sai de lá, a lepra ficou na água. A pele volta limpinha, como ele não a tinha há dezenas e dezenas de anos. Era como a pele de um recém-nascido, o que as mulheres mais buscam hoje nas clínicas esteticistas. Ele ficou pequeno diante do grande milagre. Qual foi o grande milagre? Ele se chama no versículo 14, purificação. Isso me faz lembrar uma palavra de Paulo em que ele diz assim para mim e para você, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso. Há pessoas que dizem assim, eu não era um traficante, um assassino, um espancador de mulher, eu não era um adúltero, eu não era um feiticeiro, eu nunca fui um alcoólatra. Então, eu era uma vida normal, chefe de família, um filho de minha casa, uma dona de casa. Deus não teve muito trabalho para me converter. O pecado é lepra. O ritual para o vitiligo na lei era o mesmo ritual para o morfético, aquele que perdia a carne. Deus encarava do mesmo jeito. Para ele era lepra. Pecado é pecado. Mas é fato que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quando eu tenho consciência da grandeza do meu pecado, eu me curvo diante da grandeza do perdão e da purificação de Deus, entende? É isso. E essa purificação, ela contraria perspectivas pessoais, que é aquilo que eu acabei de pontuar aqui, que o versículo 12 mostra para nós. Ele tinha que vir, passar a mão, levantar os braços para invocar o seu Deus. Nem veio aqui. Foi contra todos os meus rituais. Essa é uma das grandes dificuldades das pessoas em nossa sociedade hoje com respeito ao Evangelho. Porque elas estão tão acostumadas com essa questão de controle da divindade, através de seus rituais, sua religiosidade, aquilo que herdou dos pais. E quando o Evangelho chega com simplicidade dizendo, se creres, verás. Se alguém crer em mim, disse Jesus, rios de água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. Todo que crê em mim nunca morrerá, mas terá vida para sempre. Esse se crer, meu Deus, como é difícil na cabeça do leproso.
Ele acha simplório demais. É preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que oferecer a minha lepra de cera. Eu tenho que oferecer o meu ritual. Eu tenho que fazer uma penitência. Eu tenho que fazer uma peregrinação. Eu tenho que seguir uma procissão. Eu tenho que fazer um despacho. Eu tenho que fazer. Eu tenho que dar. Eu preciso participar da minha salvação. Este é o compromisso que o ser humano tem consigo mesmo. Ele não aceita a ideia de que a graça pode salvá-lo, que ele recebe de graça, que isso fica na mão de Deus, sob o controle de Deus e não sob o controle dele. Ele quer ter alguma participação no sentido de controlar, de poder dizer: eu me garanto aqui, eu me garanto aqui. A vida toda o homem vai buscar vias de salvação por seus próprios meios. E a palavra vai na contramão de tudo isso, dizendo: larga a mão disso tudo, faz como eu mandei, entenda ou não entenda, ache bobo, simples ou sem graça, mas faça como eu mandei, mergulhe, viu? E aí vale aqui a coreografia da conversão de Naamã. Naamã se converteu mergulhando no rio. Mergulhe no rio da graça, mergulhe lá, dispa-se, pule lá dentro, encharque-se, afunde no rio da graça de Deus, não discuta nada, aceita o que Ele está te dando de graça, porque é de graça. Entende? Esse milagre diante do qual nós somos pequenos contraria as tendências, os padrões religiosos, os rituais. E o versículo 13 pontua para nós. Mas esta purificação, a convicção da grandeza do milagre diante da minha pequenez, provoca gratidão. E não apenas gratidão, mudanças radicais. Veja, versículo 15 fala da gratidão de Naamã. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel, por favor aceita um presente do teu servo. Aqui ele não está comprando mais nada, aqui é só gratidão, ele está devolvendo. O céu aceita gratidão. A Bíblia me manda ser grato em tudo e oferecer ações de graças. E Jesus lamentou o fato de que, tendo curado 10 leprosos, só um que era estrangeiro voltou para agradecer. A gratidão, ela ratifica a minha consciência de que algo foi feito comigo, de que eu reconheço a intervenção de Deus, o milagre de Deus, o poder de Deus, então eu passo a cultuá-lo, eu volto para agradecer, A gratidão está vinculada à conversão. Se há conversão, há um coração grato. Se há conversão, a mudança confessa, assumida, e é linda a maneira como Naamã faz essa sua confissão de mudança, registra a sua mudança. Juro, versículo 16, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo. Não, perdão, aqui é Eliseu falando, é versículo 17, disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 medidas ou mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Ele ritualizava como Israel? Sim. Ele cultuava como Israel? Sim, mas ao Deus errado. Ele disse: nunca mais vou fazer holocausto a algum, sacrifício a algum a outro Deus, senão ao Senhor. Ele se torna agora meu Deus e meu Senhor, eu só vou servir a Ele. Isso é mudança. Meus irmãos, como isso faz diferença nos dias de hoje. E como é triste a gente chegar a essa altura da vida e ter que pregar para a igreja de Cristo, não para vocês, mas me pronunciando com respeito ao que acontece na igreja, algo que não poderia ter lugar entre nós. O fato de que pessoas estão sendo aliciadas, trazidas para dentro da fé evangélica, porque lhes é oferecida uma resposta aos seus queixumes, que são frutos da sua má vivência, sem nenhuma esperança de eternidade, sem nenhuma proposta de eternidade. Eles ficam dizendo, os líderes: isso eles vão descobrir depois. Misericórdia, isso nada tem a ver com a mensagem da graça e do reino de Deus. Isso não é receber o senhorio de Jesus, é receber o Jesus balconista que atende aos meus caprichos e necessidades imediatas. E via de regra o que acontece o sujeito muda de balcão quando ele acha que tem uma demanda pior e aquela lista fraca, ou a resposta não atende plenamente, ou não se repetiu. Mas estamos fabricando esse tipo de crendices e de fiéis e de seguidores nos dias de hoje, aliciando essa gente a entender que Deus está comprometido a atender aos seus queixumes temporais, sem nenhuma proposta de eternidade, ou não como prioridade. Que coisa muito séria. E é evidente, se houver gratidão, ela vai ser pífia, mas nenhuma mudança de vida.
O senhorio é imediatamente implantado, assumido, confessado, nenhum outro a não ser o Senhor, o Deus de Israel. E mais, eu estou vivendo uma questão temporária, empregatícia, por causa do meu emprego, por causa da minha profissão, como comandante do exército do rei. O rei velho, fraco, ele vai adorar Rimon. Eu não posso obrigar a ele, dizer a ele, não adore Rimon. Era o Deus nacional. E ele se curva diante de Rimon, mas para se curvar, ele se apoia no meu braço. Então, quando ele se apoia no meu braço, eu tenho que me abaixar com ele. Por favor, está dizendo ao profeta, que Deus não entenda isso aí como se eu estivesse me curvando diante de Rimon. Ele trocou de Deus, ele abandonou Rimon. Mudança, entende? Mudança de vida, não é meramente mudança de hábitos, mudança de entendimento, metanoia, a mente mudou, não há outro Deus. A curvatura que eu fizer, a performance que eu fizer em caráter religioso, por causa de família, seja lá o que for, vai ser apenas uma performance. Não vai ter nenhuma vinculação de verdade, aquilo ali já não significa mais nada para mim, é somente o meu Senhor. É esse tipo de evangelho que precisa ser pregado hoje, que parece chegar a um Naamã de metanoia, de transformação da mente. Precisamos levar os Naamãs a entenderem, não que são grandes e poderosos, mas ainda que o sejam, são leprosos. E somente a graça pode purificá-los da sua lepra espiritual, como nos purificou. Esta é a palavra que eu quero compartilhar com vocês esta tarde, desejando em nome de Jesus estarmos juntos quinta-feira, se Deus assim permitir, atuando aí na sua infinita misericórdia em nossas cordas vocais também. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te fortaleça e te proteja, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Divulgue em nome de Jesus esta palavra, porque nem todos estão aí diante da tela, mas Deus pode alcançá-los à medida em que você disser para o seu amigo, seu irmão em Cristo, que ela é uma palavra que importa para que ele receba. Amém? O Senhor te abençoe e guarde, estejamos juntos e agradeço a sua companhia em nome do Senhor Jesus. Grande abraço a todos. Amém.